O nosso grupo vai apresentar o tema que é cyberbullying nas escolas. O cyberbullying é nada mais nada menos que a violência praticada contra alguém na internet, nas redes sociais ou outro meio digital, seja por ofensas, ameaças ou constrangimentos. Como mencionado, o público mais propício dessa prática são os adolescentes. Assim como o bullying, o cyberbullying pode trazer transtornos psicológicos traumáticos para a vida dos adolescentes, principalmente quando os casos demoram para serem descobertos, podendo causar sintomas mais simples, como a baixa no rendimento escolar, como também mais graves, onde os jovens buscam alívios nas drogas ou acabam entrando em quadros de depressão, podendo acarretar até mesmo o suicídio em casos mais graves. Se engana quem acredita que, por serem adolescentes, não serão penalizados com a prática do cyberbullying. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas disciplinares para casos em que os infratores são adolescentes ou crianças, como advertência, obrigatoriedade de reparar o dano, prestação de serviços, liberdade assistida e internação em instituição educacional. Por fim, trouxemos um caso real de cyberbullying, que é o caso da Júlia Gabriela, que teve suas fotos compartilhadas em um site de humor, onde faziam piadas com suas sobrancelhas, fato esse que abalou muito a vítima, muito sua autoestima, tendo ela informado, inclusive, que após o ocorrido, só conseguia ficar em seu quarto chorando. Oi, boa tarde, eu sou o Jefferson, curso de Engenharia Civil, e estou representando o grupo de Engenharia de Machine Learning. Dando início à apresentação, como introdução, a área de Machine Learning, ou aprendizagem de máquina, vem em destaque e crescimento nos últimos anos. Neste contexto, o engenheiro de Machine Learning é um profissional muito importante, pois é ele quem desenvolve os modelos e algoritmos de Machine Learning que permitem que as máquinas aprendam a partir dos dados e possam tomar decisões inteligentes. A área de software e automação é responsável por desenvolver soluções que automatizam processos e tarefas por meio de tecnologia. Essa área abrange diversas atividades como programação de software, desenvolvimento de aplicativos, criação de sistema de controle automatizado, design de interfaces e integração de sistemas. O objetivo principal é melhorar a eficiência e a produtividade dos processos por meio da automação, eliminando os erros e reduzindo o tempo de execução. A área de software e automação é essencial em diversos setores da economia, desde a indústria até o comércio e a administração pública, e está em constante evolução, com o surgimento de novas tecnologias e tendências como a inteligência artificial e a internet das coisas, IoT. O que é um engenheiro de Machine Learning? O engenheiro de Machine Learning desempenha um papel fundamental na área de aprendizado de máquina, com um conjunto de habilidades que envolve programação, matemática, estatística e ciência de dados. Esse profissional tem a capacidade de criar modelos e algoritmos de aprendizado de máquina. Sua principal tarefa é utilizar esse conhecimento para desenvolver soluções que permitam que as máquinas aprendam a partir dos dados disponíveis. Isso envolve a seleção e implementação dos algoritmos adequados, a criação de conjuntos de treinamentos e teste, o ajuste de hiperparâmetros e a validação dos resultados obtidos. O engenheiro de Machine Learning geralmente trabalha em equipe, colaborando com os profissionais da área de dados, como cientistas de dados, analistas de dados e engenheiros de software. Essa colaboração é essencial para integrar as soluções de Machine Learning desenvolvidas aos sistemas e aplicativos existentes, tornando-os mais inteligentes e eficientes. Além disso, o engenheiro de Machine Learning também desempenha um papel importante na avaliação e melhoria contínua dos modelos de aprendizado de máquina. Isso envolve a análise de métricas de desempenho, a identificação de possíveis problemas, o viés dos modelos e a realização de ajustes para otimizar seu funcionamento. Em resumo, o engenheiro de Machine Learning é um profissional especializado que utiliza uma combinação de habilidades em programação, matemática, estatística e ciências de dados para criar e implementar modelos e algoritmos de aprendizado de máquina, trabalhando em conjunto com outros profissionais da área de dados para desenvolver soluções eficazes e integradas aos sistemas e aplicativos. Aqui podemos destacar alguns exemplos: o engenheiro de Machine Learning, como eu tinha explicado, a coleta de dados, pré-processamento dos dados, treinamento do modelo, teste do modelo, como eu havia exemplificado, implantação do modelo. Como se tornar um engenheiro de Machine Learning? Tais competências podem ser adquiridas por meio de formações de nível superior, como a Faculdade de Ciências de Dados e Machine Learning,
Além da formação mencionada, existem outras opções de curso, como a graduação em Ciências de Dados, Engenharia de Software e Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Para se tornar um engenheiro de Machine Learning, é necessário adquirir uma combinação de habilidades técnicas e conhecimentos específicos. Alguns passos que podem ajudar você a trilhar esse caminho é obter uma formação em Ciências da Computação, Engenharia de Software, Estatística, Matemática ou áreas relacionadas, como diploma de graduação, aprender programação, dominar uma linguagem de programação ampla utilizada, como Python ou R, é essencial para a implementação de algoritmos de Machine Learning. Estudar matemática e estatística, conhecer conceitos fundamentais da matemática, como álgebra linear, cálculo e probabilidade, ganhar experiências em ciências de dados, aprofundar-se em Machine Learning, estude os fundamentos do Machine Learning, incluindo tipos de algoritmos supervisionados, não supervisionados, aprendizado por reforço, técnicas de pré-processamento de dados, seleção de recursos, avaliação de modelos e otimização de hiperparâmetros. Mantenha-se atualizado, pois a área de Machine Learning está em constante evolução. Acompanhe as pesquisas e as novas técnicas na área. Leia artigos científicos, participe de cursos online ou presenciais. Envolva-se em comunidades de Machine Learning. Com isso eu chego ao fim da apresentação do trabalho e espero que tenha dado para entender um pouco sobre tal área. Oi, tudo bem? Você sabe o que fazem os profissionais da área de ciência de dados? O cientista de dados é um profissional especializado em extrair insights valiosos e tomar decisões embasadas a partir de dados. Eles usam técnicas como estatística, inteligência artificial, aprendizado de máquina e mineração de dados para identificar padrões e tendências nos dados e prever comportamentos futuros. Com uma combinação em habilidades de estatística, programação e conhecimento do negócio, eles coletam, limpam e analisam grandes volumes de dados. Também devem ter habilidade de comunicação e trabalho em equipe para colaborar com os outros profissionais, como engenheiros de dados, desenvolvedores de software e especialistas em negócios. Assim, o profissional da ciência de dados busca identificar as fontes de dados relevantes para o problema em questão e analisar a coleta dos respectivos dados, podendo então gerar melhores resultados financeiros, mais eficiência e até mesmo mais segurança, entre muitas outras aplicações. A profissão de cientista de dados vem evoluindo cada vez mais ao longo dos anos, principalmente com o surgimento de novas tecnologias como a inteligência artificial e o deep learning. Os cientistas de dados trabalham em diversas áreas, incluindo finanças, marketing, saúde e governo, e utilizam técnicas avançadas de análise de dados para obter insights que ajudam empresas e organizações a tomarem decisões mais informadas. Esperamos ter esclarecido a atuação e importância dessa profissão, assim como um pouco da perspectiva do que forma esse cientista. Muito obrigado pela sua atenção. Olá, vou estar apresentando o nosso trabalho de metodologia científica. Escolhemos o curso de nutrição para estar falando sobre o mesmo. Nossa equipe é composta por Lorena Olívia, José Ivan, Júlia Maria, Camila Nascimento e Vinícius Cavalcante. Formação acadêmica. A nutrição abrange várias áreas no mercado de trabalho, sendo ela alimentação coletiva, clínica, saúde coletiva, industrial e ensino, pesquisa e extensão. Todas elas apresentando conhecimentos que se harmonizam e se unem, tendo uma duração de 4 anos. Sobre as características do profissional, o profissional deve ter uma boa comunicação, saber trabalhar em equipe, ter empatia com o próximo, sempre manter atualizado, porque a ciência vem sempre mudando e hoje em dia sabemos que para ter uma vida saudável, não há medo ou culpa, e sim um equilíbrio e satisfação. O padrão do profissional, para uma vida saudável, não há medo ou culpa, e sim o equilíbrio e satisfação. O nutricionista, ele planeja, executa e avalia as ações de cuidado ao ser humano, de forma a garantir a saúde e o bem-estar. Também a prevenção e tratamento de doenças e a segurança alimentar e nutricional.
A função do nutricionista é principalmente orientar a alimentação adequada para manter o corpo equilibrado e saudável. A nutrição é a ciência que estuda a relação entre alimentos e nutrientes que os seres humanos consomem. Este trabalho pode ser desenvolvido em hospitais, restaurantes e afins. Esse foi o nosso trabalho. Falamos um pouco sobre a nutrição, o que é a nutrição, o que o nutricionista faz, aplica, como também tem uma relação bastante, tanto com o profissional, como também como o paciente. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigada. Olá, irei apresentar sobre o trabalho extensionista da equipe composta por Luana Costa, Júlia Alves, Ana Luísa, Matheus Almeida, Guilherme Linhares e Pedro Vitor. Que a profissão escolhida por este grupo foi biomedicina, que é um campo que está entre a biologia e a medicina. Um graduado em biomedicina desenvolve ou melhora remédios e vacinas, além de estudar os micro-organismos causadores de doenças. Após a conclusão do curso, o biomédico atua principalmente em laboratórios. Os profissionais dessa área realizam investigações em exames de sangue e biópsias a fim de identificar alguns diagnósticos médicos. É como se fosse um médico pesquisador, sempre focado em melhorar a saúde das pessoas, porém sem contato com os pacientes. Falando das áreas de atuação dentro da biomedicina, podemos citar uma extensão dela, que é a bioquímica, que é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. Esses processos químicos tratam da estrutura e da função metabólica de componentes celulares como proteínas, carboidratos, lípidos, ácidos nucleicos e outras biomoléculas. A biomedicina, o curso entre si, é um curso em média de 4 anos e no máximo 6 anos. A característica do profissional é uma pessoa muito dedicada, que gosta de biologia e tem entusiasmo com química e gosta de conhecer o novo. No primeiro ano você vai ver mais o básico em relação a um conhecimento da biomedicina, tendo cadeiras básicas de biologia e química. No segundo ano, tendo conhecimento básico, vão agora encarar um caminho mais avançado, como ver cada sistema do corpo humano e também contando com cadeiras de farmácia e cadeiras de análise de dados. Estes profissionais foram fundamentais durante a pandemia do Covid-19. Afinal, as informações sobre o coronavírus e a criação de imunizantes seriam impossíveis sem eles. Por que escolher esse curso? Primeiro, a diversidade de áreas de atuação. Os biomédicos podem atuar em diversas áreas. Segundo, mercado em ascensão. O mercado de biomedicina está em constante crescimento no Brasil e no mundo. Terceiro, carreira multidisciplinar e tecnológica. Se engana quem pensa que o profissional de biomedicina tem contato apenas com temáticas da saúde. Grande parte da atuação está diretamente ligada aos avanços da tecnologia e, com isso, seu papel também é trazer todo esse potencial para a área. E obrigado pela apresentação. É com prazer que nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre a Rosalind Elsie Franklin. Nesse slide, vamos apresentar os componentes da nossa equipe. Aqui temos um breve resumo sobre a vida de Rosalind Elsie Franklin. Nesse slide, iremos abordar a vida e trajetória acadêmica. Nesse slide, iremos falar sobre a principal descoberta da cientista, a estrutura do DNA, comprovada através da fotografia 51, em 6 de maio de 1952. E por último, nós vamos falar sobre a injustiça sofrida contra Rosalind Franklin, que não teve o seu trabalho reconhecido.
Bem-vindos a esta apresentação sobre a notável cientista Rosalind Elsie Franklin. Hoje mergulharemos na vida e trajetória acadêmica dessa mulher brilhante, discutiremos também sua contribuição para a descoberta da estrutura do DNA e a triste injustiça que ocorreu contra ela durante sua trajetória. A história de Rosalind Franklin começa em 1920, quando nasceu em Londres, Inglaterra. Desde jovem, ela demonstrou um interesse inato pela ciência e se destacou em seus estudos. Franklin foi aluna da Universidade de Cambridge, onde obteve um bacharelado em Química e posteriormente obteve seu doutorado em Físico-Química. Foi durante seu tempo no King's College que Rosalind Franklin capturou a imagem icônica conhecida como Foto 51. Essa imagem revelou uma visão crucial da estrutura do DNA. O trabalho de Franklin foi essencial para a compreensão da estrutura do DNA, e sua contribuição deveria ter sido reconhecida e celebrada. No entanto, a injustiça ocorreu quando Franklin foi excluída do reconhecimento merecido. Seu trabalho foi apresentado sem a devida atribuição em um artigo publicado por Watson e Crick em 1953. Essa injustiça persistiu por anos, prejudicando a reputação e o legado de Franklin. Rosalind Franklin foi uma mulher incrivelmente talentosa e dedicada, cujo trabalho teve um impacto significativo na biologia molecular. Sua paixão pela ciência e sua contribuição para a descoberta da estrutura do DNA não devem ser esquecidas. Hoje, é fundamental reconhecer a injustiça que ocorreu contra Franklin e garantir que seu nome e suas realizações sejam corretamente valorizados e lembrados na história científica. Em resumo, Rosalind Elsie Franklin foi uma cientista brilhante cujo trabalho foi fundamental para a descoberta da estrutura do DNA. Sua trajetória acadêmica e sua contribuição científica são notáveis, mas também devemos reconhecer a injustiça que ocorreu contra ela. É nosso dever honrar seu legado e garantir a justa valorização de suas realizações científicas. Obrigado. Muito provavelmente, você já deve ter utilizado ou utiliza o Sistema de Posicionamento Global, GPS, no seu dia a dia. Este sistema está presente em várias atividades que realizamos, como nos guiar até um destino final, pedir uma comida pela internet, solicitar um Uber, e até dar match em um aplicativo de paquera. O que muita gente não sabe sobre essa tecnologia, é que ela se tornou possível graças ao trabalho de uma mulher negra que nasceu em um pequeno condado do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Atualmente com 93 anos e já aposentada, Gladys Mae West é a matemática programadora de computadores que abriu as portas para esta invenção que é uma das mais utilizadas no mundo. Gladys nasceu em 1930, e desde criança precisou trabalhar nas plantações de milho e algodão para ajudar sua família. Ainda pequena, ela aprendeu que a educação era o que lhe tiraria dos campos e do trabalho rural. Com muita luta, graduou-se em primeiro lugar no colégio, assegurando uma vaga na universidade local. Ela se formou em matemática pela Universidade da Virgínia e enquanto cursava seu mestrado, ela precisou dar aulas para se manter. Em 1956, foi a segunda mulher negra a ingressar no campo de provas naval da Virgínia, pela Marinha dos Estados Unidos, onde trabalhava coletando dados de satélites e inserindo-os em supercomputadores. Foi na década de 1980 que ela alcançou seu maior feito. Na época, ela programou o computador que calculava o geoide da Terra com precisões suficientes para permitir a existência do GPS. Quando era programadora, Gladys foi premiada pelo seu trabalho. Só em 1998, após a sua aposentadoria, ela terminou o seu doutorado em Administração Pública e Política. Com isso, podemos perceber a importância da ciência e educação para a sociedade, pois elas possibilitam avanços nos campos tecnológicos, na saúde, alimentação, ambiente e muito mais, gerando impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Nascida em 26 de agosto de 1918, Katherine Johnson foi uma matemática, física e cientista espacial norte-americana. Após se formar em matemática, Katherine decidiu se inscrever e disputar por vagas na NASA, caminho esse que tinha as portas fechadas para negros, principalmente nos anos 50. Em 53, Katherine se inscreve e é aceita no novo time da NASA.
Na NASA, em contato com as tecnologias mais avançadas da época, Catherine se destacou por suas habilidades, dessa forma, chegando ao ponto mais alto de sua carreira, o cálculo da trajetória da missão Apollo 11. Missão essa responsável por levar o primeiro homem a pisar na Lua. Essa jornada foi o resultado de uma década de pesquisas científicas e de altas quantias investidas. Catherine também foi a primeira mulher a ter autoria de artigos reconhecidos pela própria NASA. Também trabalhou no programa dos ônibus espaciais e nos planos para a missão em Marte. O trabalho dela ajudou os astronautas a visitar as estrelas e voltar à Terra em segurança. Catherine se aposentou em 1986, depois de 33 anos de trabalho. Seu legado não foi esquecido. Em 2015, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, incluiu Catherine na lista de 17 estadunidenses a receber a Medalha Presidencial da Liberdade, colocando assim como exemplo de pioneirismo de mulheres negras na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A tecnologia e o legado de Ada Lovelace. A apresentação a seguir é um trabalho ministrado por Amanda, Kildare e Rogério, estudantes da Unifor, com o intuito de apresentar um cientista, e o escolhido pela nossa equipe foi Ada Lovelace, uma matemática e escritora brilhante, não tão conhecida popularmente, mas de grande valia para a história. Entendemos que a sociedade passa por diversas mudanças a todo instante, algumas mais significativas que outras, porém todas válidas. Também é importante destacar um dos momentos mais impactantes da história, a Revolução Industrial. Período esse marcado pelo nascimento das máquinas e da tecnologia. Esse é um surgimento que é praticamente impossível uma pessoa do século XXI se imaginar sem. Para entendermos melhor do que se trata a história da nossa cientista, é indispensável que nós retornemos até o momento em que não tínhamos essa realidade tecnológica e traçarmos uma linha no tempo acerca desse surgimento das primeiras máquinas e qual é a importância que a nossa cientista tem com eles. Depois de muita pesquisa, nós construímos essa linha temporal acerca dos momentos mais importantes da vida da Ada. Então, de início, nós temos que a Ada nasceu no dia 10 de dezembro de 1815 em Londres, na Inglaterra, e que com 17 anos, em 1832, ela conhece Mary Somerville, uma tradutora de obras matemáticas da época, que lhe estimulou a estudar matemática e tecnologia. Em 1834, aos seus 19 anos, a Ada conhece o Charles Babbage, um matemático britânico na época super renomado, pelo qual a Ada também tinha grande respeito e admiração. Já em 1843, aos seus 28 anos, casada e com 3 filhos, ela cria um plano de cálculo considerado o primeiro programa de computador existente. Infelizmente, durante esse período, ela descobriu um câncer uterino e veio a falecer no dia 27 de novembro de 1852, com apenas 36 anos. Em 1979, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu uma linguagem de programação e, em sua homenagem, chamou a linguagem de Ada. O nome completo dela era Augusta Ada Byron King, mas ela era mais conhecida como Ada Lovelace mesmo, e ela foi uma condessa, filha do ilustre poeta britânico Lord Byron, conhecidíssimo por ser autor de Dom Juan, e também filha da baronesa Ana Isabella Milbank, conhecida apenas como Lady Byron. A escritora e cientista foi responsável por fazer uma verdadeira revolução no campo das ciências exatas, sendo reconhecida como a primeira programadora, ou seja, a primeira pessoa a inventar um algoritmo processado por uma máquina. Tudo se deu devido ao seu interesse pela ciência desde a infância, sob a influência da criação de sua mãe, que mantinha uma opinião controversa ao estilo de vida de seu pai, e desejava para a filha uma base de conhecimento maior, que a afastasse de tais insanidades poéticas, ao qual ela mesma descrevia. Entrando um pouco mais na história dela, nós temos, como traçado na nossa linha temporal, que aos seus 17 anos a Ada conhece a Mary Somerville, que era uma tradutora de obras do matemático e físico francês Pierre-Simon Laplace. E por ter tanto contrato, com grandes inventores e cientistas da época, Mary estimulava que a Ada estudasse matemática e tecnologia, porque ela via que ela se interessava com essa área, E durante um jantar na casa da Mary, aos seus 19 anos, ela vai conhecer o Charles Babbage, que é um matemático britânico que na época já era super renomado, e que estava trabalhando em uma nova espécie de máquina de cálculo, que mais tarde seria batizada de máquina analítica. Também existem rumores de que em determinado momento durante o jantar, o Charles teria feito uma indagação. A seguinte: e se uma máquina de calcular pudesse não apenas prever, mas pudesse agir de acordo com essa previsão? Obviamente, aquela pergunta gerou uma certa comoção, despertou um certo interesse da Ada, e ela passa a ser uma aprendiz dele. Ela passa a aprender mais com ele, certamente uma pupila. E ela até mesmo recebeu um apelido carinhoso dele, Senhora Fada, que era devido a um episódio durante sua infância, onde ela decidiu construir um par de asas a partir de uma pesquisa minuciosa sobre a anatomia dos pássaros. Mas, em 1835, a Ada conhece William King, conhecido como Baron King XVIII, posteriormente seu marido, que também seria conhecido como o primeiro conde de Lovelace. Já aos seus 28 anos, em 1843, ela já era mãe de 3 filhos, o Noel, a Anne e o Ralph, quando foi convidada a trabalhar na tradução de um artigo do pesquisador italiano Menabrea, que basicamente consistia em fazer um resumo do funcionamento da máquina analítica do Charles Babbage.
Tendo certa convivência, a Ada ela apresenta esse estudo de notas ao Charles, e ele sugere que a Ada adicione notas pessoais ao seu artigo, o que resultou em um artigo 3 vezes maior do que o original. Nessa imagem, nós conseguimos visualizar a primeira folha do livro traduzido por ela, da obra traduzida por ela, com a sua assinatura e com as suas próprias anotações. Nessas anotações, nesses comentários, ela sugere que a máquina ela poderia ser usada para produzir músicas complexas e até mesmo gráficos precisos, e ser utilizada tanto para desenvolvimento prático como científico, o que superava as expectativas da época. É então que, em uma dessas sugestões, ela escreve uma sequência matemática de números racionais profundamente relacionada com a teoria dos números. Tratava-se de um plano de como a máquina poderia calcular os números de Barneol. Tal plano é considerado o primeiro programa de computador do mundo, e em 1979 ele ganhou o reconhecimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que desenvolveu uma linguagem de programação e, em homenagem à autora do primeiro programa, que foi rodado em uma máquina, chamou a linguagem de Ada. Aqui nessa imagem nós conseguimos visualizar a folha autoral da Ada, com as próprias anotações dela, as sequências numéricas que desenvolvem, que desencadeiam essa primeira configuração de computador, essa primeira linguagem rodada por uma máquina. Desafiando o machismo e a desigualdade de gênero da época, a Ada não só revolucionou a história da tecnologia, como também não se obsteve às críticas ou tentativas de a diminuir no cenário científico, sempre provando o porquê do seu título. Ousamos dizer também que a cientista estava à frente do seu tempo não somente no que diz respeito aos avanços tecnológicos, mas também no seu lado pessoal. A Ada costumava beber e jogar, o que eram hábitos bastante comuns para as mulheres da época. Portanto, de certa forma, ela foi uma pioneira do movimento feminista, mesmo sem ter essa pretensão. Sendo reconhecida até os dias atuais, ela já foi ganhadora de 2 prêmios Nobel, um em Física e um em Química. Em 1981, a Associação de Mulheres na Computação criou o prêmio Ada Lovelace. Toda segunda-feira de outubro, desde 2009, é comemorado o Dia da Ada Lovelace internacionalmente e como feriado no Reino Unido. E em 1998, a Associação Britânica de Computação criou a medalha Lovelace, em homenagem a ela. E, infelizmente, assim como o pai dela, ela faleceu ainda muito jovem, com apenas 36 anos de câncer no útero, E apesar dela ter vivido essa vida curta, ela se tornou, com certeza, a responsável por grande parte do desenvolvimento científico e tecnológico da computação moderna, e por isso ela carrega o título de mãe da programação. Então, levando em consideração todo o estudo apresentado e toda a pesquisa levantada pela nossa equipe, e também de conhecimento geral, nós dizemos com certeza que a sociedade atual ela não seria repleta de computadores e smartphones, por exemplo, se a Ada ela não tivesse sido tão brilhante na elaboração desse primeiro algoritmo da história, da computação, que abriu com certeza porta para os demais cientistas aprimorarem esses conceitos e desenvolverem novas técnicas. Então, esse foi o dito da nossa apresentação, da nossa equipe. Agradecimentos especiais à nossa professora por toda a diligência prestada e agradecimento aos membros da equipe. Obrigada. Me chamo Jéssica e o meu grupo ficou responsável por falar da Marie Curie, sobre o legado imortal dela, as descobertas do polônio e do rádio, que transformaram a ciência e renderam a ela 2 prêmios Nobel. Bom, Marie Curie nasceu em Varsóvia, na Polônia, porém, em 1895, ela se mudou para a França, quando tinha 28 anos, para poder continuar os estudos, se casou com Pierre Curie e se naturalizou francesa. Bom, ela estudou Física e Matemática na Universidade de Varsóvia e obteve diplomas nessas 2 áreas, em Sorbonne e em Paris. Ela também recebeu um doutorado em Física pela Universidade de Paris em 1903, juntamente com o seu marido, o Pierre. Bom, ela foi uma pessoa muito importante na área da ciência, porque ela foi a pioneira em descobrir os elementos radioativos, como o polônio e o rádio. E foi ela também que criou o termo radioatividade, quando ela viu que esses elementos, eles liberavam uma energia que ela era muito mais forte do que qualquer energia que já era conhecida na época. Então, ela chamou essa energia de radioatividade. E ela também foi a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel em diferentes áreas da ciência, E aí ela desenvolveu técnicas para medir e isolar essa radioatividade. Isso foi algo muito significativo, porque na época era muito difícil para a mulher conseguir estudar, quanto mais se destacar na área de ciência.
Bom, ela também fundou o Instituto Curie, que se tornou um centro de pesquisa em radiologia e radioterapia. E as descobertas dela abriram novas áreas de pesquisa em medicina, física e química e outras áreas científicas. E o trabalho dela continua a influenciar a ciência e a medicina até os dias de hoje. Essa foi a apresentação da minha equipe, que é formada pela Júlia, por mim, Jéssica, pela Letícia, pela Mainara, pela Lívia e pela Emily. Muito obrigada pela atenção. Hoje falaremos sobre Galileu Galilei, um dos cientistas mais importantes da história. Galileu foi matemático, físico e astrônomo italiano, que viveu entre 1564 e 1642. Spots of light, my friend. It can't be true. It is true. The high mountain, Sagredo. But this gives the lie to all the astronomy that's been taught for the last 2,000 years. Yes, what you're seeing now has been seen by no other man beside myself. Formação acadêmica. Galileu iniciou seus estudos na Universidade de Pisa, onde pretendia se formar em medicina. No entanto, após se interessar por matemática, ele abandonou a medicina e se dedicou a essa nova área. Aperfeiçoamento do telescópio e descoberta das luas de Júpiter. Galileu aperfeiçoou o telescópio, melhorando sua capacidade de observação do céu. Com isso, ele fez uma série de descobertas astronômicas, incluindo a observação das 4 principais luas de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Leis do movimento e queda dos corpos. O cientista também estudou o movimento dos corpos e a queda dos objetos. Galileu demonstrou que a aceleração dos corpos em queda livre é constante e independe da sua massa. Além disso, ele desenvolveu a lei do movimento uniformemente acelerado. Princípio da relatividade. Outra importante contribuição de Galileu foi o princípio da relatividade. Ele afirmou que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme, o que seria mais tarde expandido por Albert Einstein na teoria da relatividade. Conflito com a Igreja Católica. As ideias de Galileu, especialmente seu apoio ao modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, entraram em conflito com a Igreja Católica. Em 1633, Galileu foi julgado pela Inquisição e condenado à prisão domiciliar, onde permaneceu até a sua morte em 1642. Legado. O legado de Galileu é imenso e suas descobertas e teorias influenciaram inúmeros cientistas posteriores. Ele é considerado o pai da ciência moderna, e o seu trabalho estabeleceu as bases para a física e astronomia moderna. Conclusão. Galileu Galilei foi um cientista pioneiro cujas descobertas e ideias revolucionaram nossa compreensão do mundo e do universo. Seu legado continua vivo até hoje, e sua história nos inspira a questionar, explorar e buscar a verdade, mesmo quando enfrentamos adversidades. Você sabe quem foi que descobriu a gravidade? Quer dizer, quem foi a primeira pessoa a começar a estudar sobre isso? Considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, Isaac Newton foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês. Seu método rigoroso de investigação experimental, associado a uma precisa descrição matemática, tornou-se um modelo de metodologia de investigação para as ciências. Possui bacharel em Humanidades pela Universidade de Cambridge, mais especificamente Trinity College. Nos princípios matemáticos da filosofia natural, Newton descreve, dentre outros assuntos, física, matemática, astronomia e mecânica, sobre a lei da gravitação universal. A lei de gravitação universal enuncia que 2 corpos se atraem por meio de forças e sua intensidade é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Na primeira imagem, nós temos a clássica representação da maçã que caiu na árvore, que é muito utilizada para falar da lei da gravitação universal. O pêndulo de Newton é um dispositivo que pode ser utilizado em sala de aula no ensino da conservação da quantidade de movimento e da energia mecânica nas colisões.
O nome dado a esse experimento é uma homenagem ao físico Isaac Newton, que foi quem propôs para fazer análise de vários princípios da mecânica. Isaac Newton realizou vários experimentos para explicar as cores. Ele observou que o feixe de luz solar entrava branca na prisma e era projetada uma mancha alongada com as cores do arco-íris. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Natan, eu estou representando minha equipe aqui, o Pedro, o Marcos, a Letícia e a Adriele. A gente escolheu um cientista para falar sobre. O nosso cientista escolhido foi Nikola Tesla, ninguém mais, ninguém menos que um grande inventor nascido na Croácia, que trabalhou junto com Thomas Edison em grandes experimentos elétricos. Ele foi um grande engenheiro elétrico, foi um enorme inventor e ajudou muito mesmo na ciência moderna. Ele teve projetos com eletricidade, projetos com automação, projetos com infravermelho, com luz. Ele foi um grande inventor. Aqui nessa apresentação breve, a gente pode relatar alguns dos seus experimentos, como o motor de corrente alternada, que foi extremamente importante para a distribuição de energia nas cidades. Com isso, foi possível realmente distribuir de forma correta a energia nas cidades. Por exemplo, hoje é possível, por meio, daqui no Ceará, pelo menos, por meio da Coelce, um remanejo de energia e uma distribuição boa, entende? Outro experimento dele foi a bobina de Tesla, que muitas pessoas remetem à gaiola de Faraday como, tipo, como uma blindagem eletrostática, que isso foi muito importante para a realização do experimento, que sem ela você, tipo, ia ser muito difícil realizar, você ia ter que se expor a muitos perigos. Ele conseguiu produzir raios de forma artificial em pequena escala, isso foi muito importante para a tecnologia. E outra invenção muito boa dele foi o controle remoto. O controle remoto, sem dúvida, foi algo estupendo para a época dele. Aqui a gente tem alguns exemplos dessas aplicações. Tipo, aqui na esquerda a gente tem um motor de corrente alternada, em forma reduzida, que é apenas um protótipo, que realmente em sua real escala é algo muito grande e foi algo estupendo. Aqui também na direita tem uma ilustração dele apresentando os primeiros modelos de barco controlado por controle remoto. Obviamente um barco miniatura, porque é realmente um experimento, um protótipo. Isso foi realmente revolucionário demais para a época dele. A gente só tem a agradecer por um grande cientista que a gente teve, que infelizmente não foi reconhecido de uma maneira correta, foi muito tardiamente reconhecido, e isso realmente proporcionou que a gente não tivesse uma evolução mais rápida na tecnologia. Pelo menos tratando de forma é, da eletricidade, que ele foi realmente um inventor incrível tratando-se da eletricidade. E com ele a gente tem uma frase que ele deixou para nós, bem cultural, eu achei, na minha opinião. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Frase dita por Nikola Tesla. Muito obrigado, pessoal. Essa foi apenas uma breve explicação e uma apresentação sobre o grande inventor Nikola Tesla. Obrigado pela atenção. Olá, vamos falar um pouquinho sobre Albert Einstein. Albert Einstein nasceu no reino de Württemberg, no Império Alemão, formou-se em Física e Matemática com apenas 21 anos de idade no ano de 1900, na Escola Politécnica de Zurique, também no Império Alemão. Algumas das suas principais descobertas foram os quantas de luz. Einstein supôs que as trocas de energia entre a luz e os elétrons no metal eles só podem ser feitas por pacotes de energia proporcionalmente à sua frequência, que aí se denomina os quantas de luz, e não continuamente como prevê a teoria clássica. Os quantas de luz são hoje conhecidos como fotões. O movimento browniano, o Einstein explicou que os movimentos aleatórios que os grãos de pólen faziam na superfície de uma água era uma consequência dos impactos das moléculas da água nos pequenos grãos de pólen e descreveu o resultado experimental a partir dos seus cálculos. Tínhamos assim uma forma de observar indiretamente o movimento das moléculas, que são muito mais pequenas. Nós temos a teoria da relatividade restrita em 1905. A teoria da relatividade restrita ela foi publicada em 1905. E ela se baseou num novo conceito de espaço e de tempo. Mas Einstein descobriu ainda que a compatibilidade do princípio do eletromagnetismo com o princípio da relatividade tinha outra consequência bastante inesperada. A massa é uma medida diretamente da energia contida dos corpos. E aí nós, a partir dessa máxima que temos, a fórmula E igual a mc elevado ao quadrado. E a relatividade geral em 1916.
Hoje o Einstein, a gente pode concluir, na verdade, que foi contribuinte com os engenheiros que estão produzindo a energia solar hoje. As células solares alimentam quase todos as centenas de satélites que orbitam a Terra. No solo, as células solares podem ser encontradas em telhados de casas e prédios. Einstein não inventou as células solares, mas esboçou seu princípio básico de operação em 1905. Seu ponto de partida foi uma analogia simples. Se a matéria é irregular, isto é, se toda substância no universo consiste em átomos e moléculas, então certamente a luz também deve ser irregular. Obrigado. Ele chegou ao Rio em 4 de maio de 1925 e ficou durante 9 dias. Na ocasião da visita ao Brasil, o físico alemão Albert Einstein já era mundialmente conhecido pela teoria da relatividade e também era prêmio Nobel. Depois de passar pela Argentina, Einstein fez palestras no Clube de Engenharia do Rio, na Escola Politécnica, que hoje pertence ao FRJ, e na Academia Brasileira de Ciências. É um período que estava se formando a comunidade científica. E a vinda dele foi um estímulo muito grande para a atividade científica, para que os cientistas conhecessem as novas ideias que estavam surgindo na Europa por essa época. E mais do que isso, a imprensa noticiou a visita do Einstein como primeira página, abriu espaço para os cientistas. O Brasil, na década de 20 do século passado, vivia um período de iniciativas na área da educação. De acordo com o censo de 1920 e dados do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, mais de 70% da população era analfabeta e ainda não havia um sistema organizado de educação pública. Naquela época, a física no Brasil ela era embrionária. Talvez a comunidade física no Brasil inteiro, se resumisse a 20 pessoas, 30 pessoas, né? Então, nesse sentido, a visita do Einstein para falar sobre esses problemas de fronteira da física, ela foi mais importante do ponto de vista, talvez, político, do que de estimular pesquisas naquela área. Louis Pasteur nasceu em uma família humilde na cidade de Dole, na França. Ele estudou em uma escola primária local e, posteriormente, ele frequentou a Lycée Bonaparte, em Paris, onde se destacou em matemática e desenho. Ele ingressou na École Normale Supérieure, onde estudou química e física, obteve seu diploma de bacharel em ciências e depois ingressou na Universidade de Estrasburgo, onde concluiu seu doutorado em 1847. Após concluir seus estudos, Pasteur trabalhou como professor de química em várias universidades francesas, e só então seu reconhecimento se estendeu. Ele se tornou um renomado cientista conhecido por suas contribuições em várias áreas da ciência, incluindo a química, microbiologia e medicina. Ele é considerado um dos fundadores da microbiologia moderna e é lembrado por suas descobertas e inovações no campo da biologia molecular. Ele descobriu a verdade por trás da fermentação, desenvolveu o que hoje conhecemos como pasteurização, inventou a primeira vacina contra a raiva, demonstrou que micro-organismos causam doenças infecciosas, e um de seus trabalhos demonstrou as primeiras evidências da existência de moléculas assimétricas na natureza, o que ajudou a estabelecer o campo da química orgânica, levou à descoberta da polarização da luz e, por consequência, trouxe a revolução da indústria farmacêutica, que com essas informações inventou diversos novos medicamentos. Louis Pasteur foi um cientista prolífico e revolucionário, cujas descobertas e inovações transformaram a nossa compreensão da biologia e da medicina. Ele é considerado um dos maiores cientistas da história e é lembrado como um ícone da ciência. E por fim, concluímos a nossa apresentação sobre Louis Pasteur. César Leite foi um físico brasileiro que teve uma carreira científica de grande importância para a física de partículas. Ele nasceu em 11 de julho de 1924, em Curitiba, Brasil, e desde cedo demonstrou interesse pela física. Aos 19 anos, entrou para a Universidade de São Paulo, onde estudou física experimental e teórica. Em 1946, Leite foi convidado para trabalhar no Laboratório de Física Cósmica de Massachusetts, Estados Unidos. Foi lá que, em 1947, ele e seus colegas, o italiano Giuseppe Uccellini e o britânico Cecil Power, descobriram a partícula subatômica chamada Meson Pi.
Essa descoberta foi um marco na física de partículas e rendeu a Powell um Prêmio Nobel de Física em 1950. Após a descoberta do meson pi, Leitz continuou sua carreira científica em diversas instituições ao redor do mundo. Em 1953, ele se mudou para o laboratório de Cavendish, Cambridge, onde trabalhou com importantes físicos como James Watson e Francis Crick, que mais tarde seriam laureados com o Prêmio Nobel de Medicina por sua descoberta da estrutura do DNA. Leitz também teve uma participação importante no desenvolvimento do CERN, o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, em Genebra, Suíça. Ele trabalhou no CERN como pesquisador visitante em várias ocasiões e, em 1960, ajudou a organizar o primeiro encontro de física de partículas realizado no centro. Além de suas contribuições para a física de partículas, Leitz também se interessava por astronomia e astrofísica. Ele ajudou a fundar o Observatório Nacional de Brasília e foi membro da Academia Brasileira de Ciências. Em sua vida pessoal, Leitz era casado com Diana Leitz, uma física italiana com quem ele se conheceu durante seus estudos no MIT. Eles tiveram 3 filhos, segundo os relatos, mantinham uma relação de muito amor e cumplicidade. Leitz também gostava de música e tocava piano. Leitz recebeu inúmeros prêmios e honrarias por suas contribuições para a ciência, incluindo a Ordem Nacional do Método Científico do Brasil e a Medalha de House da Royal Society, de Londres. Ele faleceu em 8 de março de 2005 em Campinas, Brasil, aos 80 anos. Sua morte foi uma perda significativa para a ciência brasileira e mundial. Stephen Hawking foi um renomado físico teórico e cosmólogo britânico, também conhecido no mundo científico por sua contribuição à compreensão do universo, especialmente sobre os buracos negros e a teoria do Big Bang. Apesar de enfrentar uma doença rara, que o deixou incapaz de falar, não o impediu de receber inúmeros prêmios e honrarias. Hawking tornou o entendimento da ciência mais acessível, através de livros e documentários. O mais conhecido entre eles é Uma Breve História no Tempo, que conseguiu vender mais de 10 milhões de cópias. Por ser portador de esclerose lateral amiotrófica, Hawking tornou um grande defensor da doença. Em 2014, após participar do desafio do balde de gelo, diversas pessoas realizaram doação para a Associação de Doenças Neuromotores. Hawking contribuiu em estudos que ajudaram a descobrir que os buracos negros emitem uma radiação térmica por conta dos efeitos quânticos. Essa descoberta foi tão inovadora para a comunidade científica que a radiação acabou sendo batizada com o seu nome, chamada de radiação Hawking. Hawking trabalhou na teoria geral da relatividade de Einstein, propondo que os buracos negros possuem singularidades. Ele unificou essa teoria de Einstein com a teoria quântica, assim oferecendo insights sobre o espaço-tempo e a gravidade. Ainda sobre as contribuições acadêmicas, além de Stephen também apoiar a teoria das cordas como uma abordagem física unificada para explicar as forças fundamentais da natureza, ele também trabalhou em algumas implicações cosmológicas, desenvolvendo várias teorias sobre a origem do universo, incluindo a teoria do Big Bang e o conceito de multiverso. Por fim, Stephen também propôs soluções para a topologia de Einstein e para equações da geometria diferencial. Stephen Hawking foi um cientista renomado e influente, realizou contribuições importantes na área da ciência e para a sociedade como um todo. Ele era apaixonado pela ciência e grande defensor das questões globais, e sua vida foi um grande exemplo de determinação e suas obras inspiraram muitas pessoas em todo o mundo.